qualquer derivado do ácido acetilsalicílico, ou AS, ou aspirina, que a gente mais conhece, que é o nome fantasia, esse é proibido de imediato. Qualquer suspeição de dengue, não use o AS. O inseto vetor, ele não põe o ovo na água, ele põe o ovo próximo à água. E com a elevação do nível da água nas chuvas, esse ovo ele eclode, ele tem a formação, ele explode, como diz, né? Uma pessoa que tem um sintoma gripal e é inoculada com vírus atenuado, ela pode ter um pico muito alto de vírus circulantes. Sim. Isso pode proporcionar uma infecção por uma dengue mais exacerbada. Olá, eu sou Taiki Carvalho, sou jornalista e a partir de hoje eu estou muito feliz em anunciar que eu faço parte do time do INTS, o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. E a partir de agora, eu vou comandar o podcast Conexão INTS. Esse podcast faz parte da comunicação corporativa aqui do Instituto e tem o objetivo de levar até você que acompanha a gente assuntos de saúde e tecnologia, de uma forma clara, simples, direta e bem objetiva. No meu primeiro episódio, o assunto vai ser a dengue. O Aedes aegypti é um inimigo antigo, mas que voltou a desafiar as autoridades de saúde. Então hoje o meu convidado é o diretor médico aqui do INTS, Dr. Murilo Marques. Oi, Dr. Murilo, seja bem-vindo. Olá pessoal, eu sou Murilo Marques, diretor corporativo do INTS. Me sinto muito honrado de fazer parte desse recomeço da Conexão INTS. Desejar boas-vindas a Taiki Carvalho. Obrigada. Que nos conduza com o seu brilhantismo, que nos traga cada vez mais informações pertinentes à nossa população, aos nossos colaboradores e a quem nos assiste. Doutor Murilo, a primeira pergunta que me vem à cabeça é por que voltou essa epidemia de dengue no nosso país? Taiki, muito boa a sua pergunta. Inicialmente, o que é a dengue? Certo? A dengue é uma arbovirose, que é endêmica. O que quer dizer isso, na verdade? É uma doença que ela é regular, ela tem sua prevalência em todo o ano, mas no verão, nos países da América do Sul, América Central e Caribe, zona tropical, ela volta com mais força. Aí sim, a sua prevalência aumenta, se dá o surto de epidemia. Então, o que volta no verão, no nosso continente, na América do Sul, principalmente, e na América Central? São os meses do verão. No verão, a umidade do ar fica maior, chove-se mais e tem uma temperatura então, de 25 a 35 graus, que propicia a eclosão dos ovos do mosquito Aedes aegypti. Então, esse é o momento ideal para que tenhamos novos surtos de dengue. Isso chamamos de epidemia de dengue no verão. Os números assustam, desafiam as autoridades de saúde. Hoje a gente está gravando esse podcast aqui em abril de 2024, para você que está escutando a gente, ouvindo a gente também. Em São Paulo já são mais de 700 mil casos prováveis, aqui na Bahia 135 casos prováveis até abril, mil casos. Até abril desse ano é importante falar. Esse mês também, no começo desse mês, a gente bateu o recorde de morte aqui no nosso país. A gente abriu nossa caixinha de pergunta, tem muita dúvida, mas eu quero começar trazendo imagens de São Paulo também. A gente tem unidades administradas pelo INTS e se criou uma estratégia também dos dengários, que são tendas, doutor, para atender mais rápido os pacientes que têm sintomas de dengue. Perfeito. No estado de São Paulo, que é um estado que tem uma alta prevalência nesse momento de casos de dengue, prováveis e confirmados casos de dengue, e também de óbitos, infelizmente, o governo do estado e as suas prefeituras, os mais demais prefeitos, criaram essa estratégia, essa ferramenta que são as tendas da dengue. Com essas tendas temos uma equipe médica só exclusiva para o atendimento do doente com suspeita de dengue e outras doenças virais, como a chikungunya, como a zika, e como a própria febre amarela, que são veículos pelo próprio mosquito Aedes aegypti. Então, essa estratégia visa dar celeridade ao atendimento do usuário que tem essa sintomatologia. Porque a dengue, infelizmente, mata muito ainda. Então, quanto mais rápido o atendimento, melhor é o seu prognóstico, o seu seguimento. Nossa equipe lá de São Paulo conversou com o Guilherme Santos. Vamos ver o que ele disse. Uma criança que a gente cuida, que ela está com sintomas de febre, dor de cabeça. A gente preferiu trazer para cá para ver se está com Covid ou dengue. Segunda-feira eu vim aqui também, trouxe 2 adolescentes, também foi rápido. Foi uma questão de, acho que 15 minutos já fomos atendidos. Que a gente conseguiu fazer todos os exames, acompanhamento. Foi rápido, foi bom. Então a gente viu aí, doutor Murilo, a agilidade desse atendimento nos dengários, não é isso? Isso. Então, assim, é um atendimento muito mais rápido, onde o usuário ele tem a disponibilidade dele, um médico exclusivo para esse tipo de sintomatologia. Ele faz lá os testes de hemograma, os testes rápidos para a sorologia da dengue e outras arboviroses e já sai medicado.
Geralmente são doentes classificados entre verdes e amarelos, que fazem ali a soroterapia, a sua medicação analgésica e saem já com o segmento, a sua orientação. Muitos não precisam ser internados, Sim. então é um atendimento muito rápido, que dá uma celeridade maior ao atendimento ou hospital terciário. Doutor Murilo, qual sintoma deve levar um paciente à unidade de saúde? Deve fazer ele sair de casa para ele saber assim, o termômetro, estou sentindo dor atrás do olho, preciso realmente ir à unidade de saúde. Perfeito. Esse é o sintoma mais conhecido de todos nós, na verdade, né? Mas não somente esse, Sim. né? A dengue é uma doença febril aguda. Então você pode ter febre muito alta, né, nos casos mais comuns. Às vezes um subtipo ou uma dengue mais branda vem sem febre. Mas a maioria vem com febre alta, repentina, dor no corpo todo, cefaleia intensa, principalmente no fundo do olho. Esse é o sintoma principal. Sim. Podem também aparecer petecas, são as manchas vermelhas no corpo, realmente, né? São causados por pequenos sangramentos na nossa pele, internamente na derme, na verdade, pela falta de plaquetas no nosso sangue. Então, isso é cometido pelo vírus da dengue. Então, tendo febre, dor no fundo do olho, mal-estar, fadiga, cansaço, procure uma unidade de urgência o mais rápido possível, sendo as tendas ou não, se não estiver na sua cidade, mas não deixe de ir rapidamente à unidade de saúde. E não use medicação, automedicação em casa. Isso é muito perigoso. Existem medicamentos, vamos falar mais à frente, que são proibitivos no caso de dengue. Voltando agora para São Paulo, né, e para uma região chamada de Saca, que é Santo Amaro, Cidade Ademar, tá certo, doutor Murilo? Isso. Eu estou me familiarizando ainda, viu, gente, com os termos daqui, é o meu primeiro episódio. Só lá existem 8 tendas, né, de dengários. Nessas unidades, a gente conversou com o Dr. Robson Kitamura. Bora ver o que ele falou. Bom, a dengue é uma doença de importância epidemiológica que está assolando o país e acometendo muitas pessoas no Brasil inteiro, principalmente em São Paulo. Uma das estratégias que a Prefeitura do município de São Paulo, em parceria com as organizações sociais, criou foi a instalação das tendas da dengue. As tendas da dengue são estruturas provisórias que estão sendo instaladas em algumas unidades de saúde para o atendimento dos pacientes com suspeita e diagnóstico de dengue e também para o tratamento e medicação. Uma estratégia que deu certo em São Paulo, né, doutor? Bastante, assim, deu mais celeridade ao atendimento dos usuários. Mesmo assim, a gente tem uma demanda muito grande nas unidades de saúde de São Paulo. A gente tem hoje um tempo de espera em torno de 4, 5 horas numa UPA de São Paulo. Sim. Nessas tendas tende a diminuir esse tempo de espera e uma maior atenção ao usuário final, ao nosso paciente. Vindo de São Paulo aqui para a Bahia, né, o nosso estado já registrou 37 mortes, né, por conta da dengue, infelizmente. Isso a gente, né, lembrando, está em abril de 2024. E uma cidade que está em epidemia é Feira de Santana. E a gente foi até Feira de Santana também, ouviu um paciente da UPA de Feira de Santana, que também é gerida, né, aqui pelo INTS. A gente conversou com o Geraldo Gontijo. A gente vai ouvir o que ele falou. Eu comecei a passar mal quinta-feira passada. Daí foi zangando, eu pensando aquela história que todo mundo fala, pegou uma virose, alguma coisa e tal, e desde quinta eu tô nessa. Hoje já é quarta, né? Lá vai pra 8 dias amanhã. Comecei até a manchar hoje, já tem uns 3 dias que não como mais, só tenho dor, muita dor mesmo, febre, um negócio danado mesmo. Então isso só reforça aqueles sintomas que o senhor já tinha dito, né, doutor Murilo? Isso, então assim, esses são os sintomas mais clássicos da dengue, né? Só relembrando que alguns pacientes podem ser assintomáticos ou com pouca sintomatologia. Mas esse quadro apresentado agora nessa UPA de Feira de Santana, esse é o quadro clássico da dengue que tem mais comum no nosso Brasil, que é o subtipo 1. E uma pessoa pode ter dengue várias vezes, né, doutor? Sim, ele pode ter dengue em até 4 vezes. Por que isso? Porque nós temos hoje conhecimento na ciência de 4 subtipos da dengue. Tipo 1, 2, 3 e 4. Então eu posso ser infectado em até 4 vezes. É uma luta de todo mundo, a gente ouve falar disso já tem anos e anos, né? A epidemia voltou aqui para o nosso país. O senhor trouxe essa explicação também pelos trópicos, né? Um local quente, ainda a gente está no período das chuvas, as temperaturas ainda chegando a 30 graus. Geralmente a gente faz esse lembrete no final de um podcast, mas eu quero trazer agora assim, a importância do papel de cada pessoa, de não deixar água parada, de cuidar das plantas. Isso tudo resolve mesmo, né, doutor? Perfeito. A estratégia mais correta não é somente medicação, não é somente criar tendas, não é somente criar mais testes rápidos ou até a vacina, de fato. Começa na prevenção. Isso depende de cada um de nós. Não só o governo, não só
né, estrutura municipal, federal e estadual. Começa em casa realmente, de fato. O inseto, o vetor, ele não põe um ovo na água, ele põe um ovo próximo à água. E com a elevação do nível da água nas chuvas, esse ovo ele eclode, ele tem a formação, ele explode, como diz, Ele né? quebra, E nasce um mosquito, de fato. Então a gente tem que ter cuidado nosso em casa também. Né? Aí também tem a parte de terapia molecular em cima do RNA desses mosquitos, para tentar fazer mosquitos que não mais produzam, né, os ovos, né, infectados. Tem também a nossa prevenção com fumacê, que é governamental, mas a participação do dono de casa, da dona de casa, é muito importante também. Bom, vamos para a pergunta das pessoas, né, dos seguidores, de quem acompanha as redes do INTS. A gente recebeu aqui a pergunta de Adriele do Carmo. Ela diz: é possível ter dengue várias vezes? O senhor acabou de responder, foi a minha dúvida também, viu, Adriele? Então a pergunta já está respondida. Outra dúvida: qual remédio não devemos usar em caso de suspeita de dengue? Essa pergunta é de Luciana Bispo. Perfeito. Luciana, assim, para te dar uma resposta bem rápida, qualquer derivado do ácido acetilsalicílico, o AS, ou aspirina, que a gente mais conhece, que é o nome fantasia, esse é proibido de imediato. Qualquer suspeição de dengue, não use o AS. Anti-inflamatórios não hormonais, são anti-inflamatórios, diclofenacos, né, ibuprofenos, podem ser tomados, também não. O anti-inflamatório também propicia a diminuição de plaquetas também, então não é o ideal que a gente use anti-inflamatórios e aí aumenta suspeição o risco de dengue hemorrágica, por isso? Isso, dos sangramentos, tá? Dengue hemorrágica. Dengue hemorrágica é a fase mais grave da doença, na verdade, né? É um subtipo mais grave. Então, que causa sangramento, diminuição de plaquetas e sangramentos profundos, que causa anemia até o óbito. Doutor, a dengue hemorrágica, né? Esse sangramento começa pelo nariz, começa por onde? Dá para saber? Perfeito. Sim. O sangramento inicial que a gente percebe nesse usuário, geralmente são as petecas. Aquelas manchas que a gente vê sob a pele, aquelas manchas mais avermelhadas, que se fala peso do braço, pernas e tronco principalmente. Sim. Esse é o sintoma que a gente percebe logo que tem um risco ali de sangramentos. Depois pode ter sangramentos pela mucosa oral, pelas gengivas, pela mucosa nasal, pelo nariz, pela mucosa genital, ânus, vagina, uretra. Esses são mais graves. Só a dengue hemorrágica mata? Isso, assim, um doente mais idoso debilitado, uma dengue comum, qualquer quadro viral pode. Perigoso. Tanto que a influenza comum pode matar também um idoso ou alguém mais imunodeprimido. Mas a dengue hemorrágica é, de fato, que causa um grande número de óbitos por dengue. Tá, temos mais perguntas aqui dos seguidores, de quem acompanha a gente. A pergunta é de Paula Arnold. Ela fala: o macho infectado, quando em contato com a fêmea não infectada, terão ovos infectados? Não, não procede de fato nenhum. Na verdade, o macho, geralmente, ele não é infectado, né? Exceto quando uma fêmea, quando coloca os seus ovos e ela gera, né, novos mosquitos machos com o vírus. Ele pode transmitir pela própria gestação da fêmea. Mas esse macho, ele não fecunda, ele não infecta ninguém, porque ele não é hematófago, ele não vai buscar o sangue do homem, que é o hospedeiro no caso. Então o macho jamais infecta qualquer pessoa. E a dengue só é transmitida pelo mosquito. Se eu tiver dengue, eu não passo para o senhor. Isso, não é contagiosa, não é infecto-contagiosa, não passa de humano para humano, através do sangue humano. Certo. Então precisa ser picado por um mosquito e esse mosquito picar uma outra pessoa para fazer a transmissão. Ele é o vetor da transmissão da doença. Não é de pessoa para pessoa como era no Covid, pela respiração pelos perdigotos. Pode ser feito o uso de isotônico no tratamento da dengue? Juliana Souza. Ô Juliana, pode sim, viu? Eu não tenho nenhum receio sobre isso não. Qualquer hidratação, seja ela venosa, oral, isotônico, sucos, água de coco, tudo é importante. Não tem nenhuma restrição, qualquer fonte de hidratação. Pode usar à vontade, muito, né, muito. no tratamento. Repouso, hidratação, analgésico. Descobri que estou com dengue. Como proceder? Luiz Cláudio. Luiz Cláudio está dengoso. Está dengoso. Está dengoso, sim. Como proceder, Luiz Cláudio? Primeira coisa, não use medicação em casa, não faça automedicação. Procure um posto de saúde mais perto da sua casa, certo? Vá fazer seu teste direitinho, passe pelo médico, use a medicação prescrita de forma correta, não se automedique, por favor. Michele Menezes fala: é real que não podemos usar ibuprofeno ao ter sintomas? Boa pergunta sua. Já falei um pouquinho antes disso, assim, não é ideal usar anti-inflamatórios, só analgésicos, certo? Evitar anti-inflamatórios não hormonais, evitar também o uso de derivados do AS. Então usar somente a dipirona e o paracetamol. E procurar, né, o médico. Isso. Tem mais uma pergunta aqui de Tatiane Silva, doutor. Criança de 10 anos que está com dengue, após quantos dias poderá ser imunizada com a vacina? Assim, a vacina hoje disponível pelo SUS, que chama Qdenga, ela é disponível nas unidades de saúde para o grupo de 10 a 60 anos, tá certo?
qualquer pré-adolescente nessa idade que tenha tido qualquer sinal de gripe ou arbovirose ou a própria dengue, só pode usar após 6 meses desses sintomas. Então, assim, não pode ser usado em momento algum. Tendo sintoma gripal, sintoma da dengue, só após 6 meses do início dos sintomas. Então nem não adianta pode ser usado. ir. Não vai ser aplicado. Como é a vacina? É o vírus É o vírus atenuado, isso, o vírus atenuado. Então, uma pessoa que tem um sintoma gripal e é inoculada com vírus atenuado, ela pode ter um pico muito alto de vírus circulantes. Sim. Isso pode proporcionar uma infecção por uma dengue mais exacerbada. Então, não é indicado usar com sintomas da dengue a vacina nesse momento. Você espera esse prazo de 6 meses, que é o prazo de remissão no seu organismo desse vírus ser eliminado 100%. Tá. Doutor Murilo, eu queria repetir isso da vacina. Eu acho que tem muita gente com dúvida. Perfeito. Existem 2 tipos, então, da vacina contra a dengue. Uma está sendo disponibilizada no SUS, que é a Quedenga, certo? Para crianças a partir de 10 anos a 65 anos. Isso. A 65 anos Isso. de idade. São os grupos mais vulneráveis. Isso. Acima de 65 ainda não foram feitos testes, ainda Isso, não tem não há como... segurança para aplicabilidade. Não há segurança. Então, e essas pessoas que vão procurar o SUS e tomar essa vacina de graça, precisam ir só depois de 6 meses que tiveram dengue, é isso? 6 meses tiveram dengue ou sintomas gripais. Mesmo que não seja comprovada a dengue, não pode tomar essa vacina gripado, nenhum desses sintomas. Qualquer sintoma de gripe, qualquer que seja arbovirose, com ou sem o teste, você não pode usar a vacina. Quem fez o teste e confirmou que foi dengue tem que esperar até 6 meses para poder tomar essa vacina pelo SUS. Tá. Na rede particular, existe uma outra vacina, que é a Dengvax. É isso. Dengvax. Dengvax, que é oferecida para pessoas de 6 a 45 anos que já tiveram dengue. A dengue previamente. Então, tudo bem explicadinho aí, acho que agora não resta dúvida. Doutor, o aumento de dengue aqui no Brasil foi mais de 500%, certo? Infelizmente, a gente teve recorde de óbitos e foi um dos assuntos, né, desse mês de abril, exatamente no dia 8 de abril, do Jornal Nacional. A gente vai conferir agora o que o William Bonner falou sobre esse assunto. O Brasil bateu o recorde de mortes por dengue em 2024. Segundo o Ministério da Saúde, o país registrou 1.116 mortes nas primeiras 13 semanas deste ano. É o maior número desde o início da série histórica, no ano 2000. Então a dengue ainda preocupa muito as autoridades de saúde, principalmente por conta dos óbitos, né? Isso. Mesmo não sendo um número tão gritante como era na época da Covid, são números muito elevados para uma síndrome gripal. É uma doença que ela teria que ser melhor tratada, melhor prevenida por todos nós. Nós, governo, nós, população, nós, autoridade de saúde pública, a gente precisa investir bastante nessa educação da nossa população, né? Acho que o governo tem feito, os governos têm feito de alguma certa forma algum movimento nesse sentido, mas a população também é muito importante, é um ator muito importante nessa luta contra a dengue. Precisamos todos dar as mãos em prol da nossa saúde. Então não é somente depositar nas contas do governo a resolução desse problema que é uma epidemia, depende de todos nós. Agora, doutor Murilo, a gente não falou sobre a zika, a chikungunya e até a síndrome de Guillain-Barré, que a gente ouvia falar, né? Qual a diferença dessas doenças? Elas são transmitidas da mesma forma? O que é que o senhor pode explicar pra gente? Não, a Guillain-Barré já é uma consequência, uma sequela da patologia inicial, principalmente do Covid, que existiu associação do Guillain-Barré com o Covid. A zika e a chikungunya são arboviroses, também. Né? Que são veiculadas pelo arbovírus. Pelo Aedes aegypti também. Isso, é o mesmo vetor, que é o Aedes aegypti, só que com sintomas diferentes e segmentos diferentes. Né? A chikungunya tem a mais a dor articular, a zika da mesma forma, são patologias com segmentos diferentes. Raramente causam óbito, graças a Deus. Mas deixam sequelas. Isso. A zika com a microcefalia, chikungunya com dores articulares muito recorrentes e perenes, alguns ficam a vida inteira com dor articular por causa do chikungunya. E a zika foi vinculada à microcefalia, inclusive descoberto por um colega nosso aqui da Bahia, essa relação com o Zika vírus. Exatamente. Mas, assim, hoje, como o foco maior está sendo pela dengue, pelo número de óbitos e pelo número de casos muito maior do que o ano passado, quase 5 vezes maior que o ano passado, a gente está com a atenção voltada para a dengue nesse momento. Aqui em Salvador, quem tem sintoma de dengue pode procurar a UPA de Brotas, que também é gerida aqui pelo INTS. Isso.
A UPA de Brotas lá não tem uma tenda específica para isso, mas temos uma equipe médica de enfermagem, equipe multi, disponível para atender todos os casos suspeitos, confirmados ou não. Bom, no podcast de hoje, Conexão INTS, a gente conversou com o Dr. Murilo Marques. Foi um prazer receber o senhor aqui. Tem algum recado, considerações finais aqui para o nosso público? Queria mais uma vez, né, parabenizar ao INTS por trazer estar aí para o nosso time, né? Obrigada. E me colocar à disposição de vocês sempre. Foi uma grande honra, né, participar desse podcast. Espero ter sido claro, elucidativo, que, né, tenha trazido aos nossos ouvintes, né, e quem nos assistiu informações mais claras que possam orientar no segmento dessa patologia que está nos assustando bastante. Eu quero só reforçar que é uma luta de todo mundo, que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Cuidar do nosso lar, da nossa casa, não deixar água parada, colocar as garrafas de ponta cabeça. A dengue mata, a gente confirmou aqui, tivemos recordes de mortes no Brasil. É uma luta antiga, mas que a gente precisa convocar mesmo toda a população para cada um fazer sua parte. Eu estou muito feliz de ter conversado com o diretor médico aqui do INTS, de a partir de agora fazer parte desse time, e a gente vai se ver bastante por aqui. Obrigada. Obrigado, Taíque. Bora juntos contra a dengue. Todos juntos. Até a próxima, gente. Um beijo.